queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Venho através desse vídeo rapidamente, curto, deixar uma passagem, uma meditação para os vossos corações e no final fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, crendo que Deus pode agir, crendo que Deus pode fazer o impossível. Porque aquilo que é para nós fazermos, temos que fazer. Mas aquilo que é para o Senhor fazer, Ele vai e faz. Amém? Livro do apóstolo Tiago, capítulo 3, vai dizer assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. O interessante é o capítulo 1, versículo 19. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Glória a Deus. Somente esses versículos, irmãos, me chama muito a atenção porque Tiago está nos ensinando que muitos de nós não devemos querer ser mestres, querer ensinar, tentar mostrar mais conhecimento do que o outro, porque na verdade não sabemos nada, vivemos em constante aprendizado. Então a gente tem que ser tardio para falar, tardio para irar, porque conforme você fala sem pensar, você tropeça em palavras. Você começa até mesmo, eu mesmo tinha isso comigo, né? Querer falar, e muitas das vezes até o ar me faltava. De tanto que eu falava, eu não conseguia respirar direito, faltava fôlego. Então a gente tem que ser tardio para falar. Tiago está ensinando isso. E o interessante é, ele falando aqui, se vós sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque nós todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Porque o membro poderoso que nós temos e bem pequeno é a língua. Muitas das vezes a gente não controla a nossa própria língua. Muitas das vezes a gente não controla a nossa própria boca. A gente fala, principalmente com quem não devemos falar. Falamos tantas coisas que a gente até mesmo se esquece com quem a gente está falando. E aí é onde a gente compartilha coisas que não devemos compartilhar com pessoas que não devemos compartilhar. Principalmente segredos. Principalmente sonhos que você tem dentro do seu coração. Principalmente aquilo que você almeja para o seu futuro. Então a gente tem que ter controle na nossa boca. Porque a gente controla a nossa boca, a gente controla a nossa mente, controla o nosso corpo. É o que eu costumo dizer, a gente tem que pedir isso, que é fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. Se a gente tem domínio próprio sobre a nossa boca, a gente tem domínio próprio sobre os nossos pensamentos, se a gente tem domínio próprio sobre os nossos pés, aonde a gente pisa, aonde a gente vai, quem a gente recebe na nossa casa. Se a gente tem domínio próprio, a gente consegue ir mais além do que a gente imagina, porque a gente consegue controlar a boca, controlar o corpo, e aí a gente se torna um tal varão perfeito que é mencionado aqui na palavra do Senhor. E é onde a gente começa a agradar ao Senhor. E agradando ao Senhor, automaticamente a gente começa a conquistar as coisas. Automaticamente a gente começa a receber cura daquilo que a gente tanto almeja. Automaticamente a gente consegue receber resposta das nossas orações. Mas tudo porque o Senhor está nos ensinando. Refreie a língua. Pense antes de falar. Pense antes de tomar uma atitude. Peça direção ao Senhor. Ore primeiro. Busque ao Senhor primeiro. Medite na palavra primeiro. Porque aqui no próprio Tiago fala que aquele que é ouvinte da palavra também tem que ser praticante. A gente não deve ser somente ouvinte. Ir para um culto, ouve uma ministração bem eloquente,
né, bem explicada, bem minuciosa, e não adianta nada a gente ouvir isso no culto, sair do culto e ter as mesmas práticas, os mesmos pensamentos, as mesmas ações, falar as mesmas palavras. Como eu disse no início do vídeo, a gente vive em constante aprendizado. Então a gente tem que se esforçar para aprender mais. A gente tem que se esforçar para mudar um pouco o nosso eu, né? Diminuir o nosso ego, diminuir a nossa soberba, que essa soberba que a gente tem muitas das vezes no nosso interior, a gente pensa que não, mas temos em alguns momentos. Então é tirar um pouco dessa soberba, né? E colocar um pouco mais de humildade. Querer parar de falar tanto e ouvir mais. Porque quem ouve mais, aprende mais. E aí o problema hoje em dia é isso, que tem gente que quer falar, mas não quer sentar para ouvir. Tem gente que quer falar, mas nunca sentou para ouvir. Então não respeita o tempo do Senhor, que é um degrau, né? Vai subindo um degrau em degrau. Tem gente que tá no primeiro degrau já quer ir pro top. Não é assim que funciona. Então a gente tem que refletir nisso aqui. Pensar. Isso é um conselho que eu dou. Pense antes de falar. Ore antes de falar. Ore antes de compartilhar. Se quer compartilhar alguma coisa, compartilhe com o Senhor. Compartilhe primeiramente com o Senhor. Porque é Ele que pode te dar a direção correta. É Ele que pode te mostrar o caminho certo. É Ele que pode iluminar os seus passos por onde você deve andar. Então reflita bem nessa palavra. Eu espero que ela fale mais aos vossos corações. Amém? Somente um vídeo rápido, porque já estou de saída aqui. Mas espero que essa palavra surte efeito em vossos corações, em vossos pensamentos. Amém? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, esse tal varão se torna perfeito. Não dá para ser perfeito como Cristo foi, mas podemos ser mais imagem e semelhança de Cristo. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.